De um lado, nós temos um sujeito procurando a irmã e que acaba se envolvendo com um grupo de adolescentes extremamente insuportáveis, com exceção de uma única garota, e todos, no fim das contas, acabam se vendo alvos de um serial killer muito grande e muito puto. E do outro lado, um grupo de adolescentes levemente menos insuportável se vê alvo de um assassino também muito puto, mas com um estilo diferente. Hoje, no canal Duelos de Filmes, teremos o duelo entre os remakes ruins dos clássicos dos anos 80, A Hora do Pesadelo de 2010 e Sexta-feira 13 de, eu acho que é 2009, mas eu não me importo o suficiente para procurar. Então, antes de começarmos aqui, já comente aqui embaixo qual desses filmes é seu favorito. Você gosta mais do remake de Sexta-feira 13? Gosta mais do remake do Hora do Pesadelo? Acha os dois horríveis, como é o meu caso? Prefere eles aos originais? Isso aqui é polêmico, eu já vi gente que prefere esses aos originais. Vocês são loucos, mas eu defendo seus direitos de serem loucos. De qualquer forma, comente aí e, bom, pode curtir o vídeo também se já estiver gostando. Já me odiou pela proposta? Não, discute também, não tem problema. Agora, vamos começar o duelo dos remakes ruins. Já tava bom. Diz que a mudança pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Porque são ruins e ninguém me convencerá do contrário. Muito bem, eu poderia começar aqui falando de premissa e de roteiro, coisas assim, mas a verdade é que são filmes slasher. Filmes slasher, seja nos anos 80, seja nos anos 70, seja nos anos 2000, é meio que autoexplicativo. Um grupo de jovens vai ser morto por um assassino. Isso não é grande coisa. O que vai diferenciar cada um desses aqui é a identidade da franquia. E eu acho que é para aí que vai ser a pauta desse vídeo. Muito importante antes de eu começar. Eu vou comparar os remakes entre si, eu não vou comparar eles com as versões, né, com os filmes originais. Tá bom? Isso fica para um outro vídeo individual para cada remake. Aqui eu quero comparar os dois como filme, ser o mais imparcial e justo que eu puder. É difícil, porque os filmes são bons, mas vamos lá. Eu vou tentar. Os dois remakes, tanto Sexta-feira 13 quanto A Hora do Pesadelo, eles buscaram, né, as personalidades, as essências, por assim dizer, das suas franquias. O problema é que Sexta-feira 13 pecou pelo excesso e A Hora do Pesadelo pecou pela falta. O que eu quero dizer com isso? No Sexta-feira 13 sempre foi uma franquia mais galhofa, que se preocupava mesmo em mortes violentas e adolescentes completamente sem personalidade nenhuma e que se dane. Você não quer torcer pelos adolescentes, você quer torcer pelo Jason. Essa é a verdade de Sexta-feira 13. Já A Hora do Pesadelo sempre tentou buscar, principalmente nos filmes ali que são dirigidos pelo Wes Craven, né, o primeiro, o terceiro e o sétimo, mas tem um pouquinho disso no quarto ali. Sempre se focou em trabalhar um pouco mais esses dramas, esses traumas dos adolescentes, dos seus pais, daquele local, da Rua Elm, daí o nome original é Nightmare on Elm Street, né, um pesadelo na Rua Elm, o inferno daquela cidade é aquela rua. E o que acabou acontecendo aqui é que Sexta-feira 13, o remake, extrapolou um dos estereótipos, então o negócio chega a ser insuportável, principalmente aquele japonês, eu odeio aquele japonês, Eu tenho nome e não vem me chamar de chapa! Perguntou meu nome, cara, é muito mais fácil falar assim, qual é o seu nome? E respondo! E a Hora do Pesadelo jogou, ó, lá pra baixo. Por que eu tô apontando pra cima com esse livro? Lá pra baixo. O que quer dizer que o filme inteiro virou uma depressão incrível. Parece um clipe de My Chemical Romance. Isso denuncia bastante a minha idade. Mas é por aí. Tá todo mundo usando lápis de olho, cara. Tem uma mulher, a Chrissy, que era pra ser não vou comparar com o original. A tal da Chrissy lá, dorme de lápis de olho. Quem que dorme de lápis de olho, cara? Pelo amor de Deus. Não durmam de lápis de olho. Tá bom? Essa vai ser a pauta. O excesso de Sexta-feira 13 contra brochada de A Hora do Pesadelo. Isso gera efeitos mistos e interessantes nos dois filmes que vão me ajudar a determinar qual que é o melhor. Vamos começar então, já que eu falei sobre os personagens, né? Vamos começar por eles. Em Sexta-feira 13, a gente tem um grupinho de amigos ali que é insuportável. A gente tem um japonês que só fala besteira, a gente tem a mina que só quer dar, a gente tem o negão que só quer fumar, a gente tem o riquinho que só quer ser insuportavelmente chato, e a gente tem a Final Girl, que é uma menina mais simpática, uma menina mais gentil, uma menina mais legal. E é claro, tem o elefante, ou para os fãs de Supernatural, o Alce, na sala, que é o Jared Padalecki. Tava aqui fazendo o Clay, olha só, eu lembro o nome dele, que tá procurando a irmã dele, a Whitney, que desapareceu tem 6 semanas. Cara, todos são insuportáveis. A única exceção aqui é realmente o Clay e a menina, que eu esqueci o nome, que é a Final Girl. Realmente são só eles dois que são mais suportáveis, não tem muita construção aqui não, tá? É o estereótipo mesmo, daquilo que eu falei e aquilo que é, entendeu? Já na Hora do Pesadelo a gente tem o grupinho ali, né? Que é uma galera que tem seus problemas ali por conta dos pesadelos, e eles estão todos muito tristes, e é isso aí. A gente tem ali a Nancy e o Quentin, que são os dois principais, uma galera que morre ali. Tem a Chris, que é inicialmente ali uma falsa protagonista, e ela morre, e o resto da galera morre, e é irrelevante. A pessoa morre. E quem tem relevância tá triste, tá traumatizado. São traumas relativamente bem desenvolvidos, eu vou falar deles mais pra frente. Mas já que eu falei de falso protagonista, vamos falar sobre esse recurso que os dois filmes usam, falso protagonismo. Tanto no remake de Hora do Pesadelo quanto de Sexta-feira 13, a gente tem um trecho muito grande de filme, já vou adiantar, com um falso protagonista. Tem o grupo da irmã do Clay, né, o grupo da Whitney no começo, que estão viajando pela floresta em busca de uma plantação de maconha.
Eu amo você. E você? E você? E você também. Ah, caramba. Puta que pariu. Não me pergunta. Porque tem uma lenda urbana, sei lá. Né? E eles acabam ali também comentando, um deles sobre a lenda urbana do Jason, e o Jason vai lá e todo mundo, ou quase todo mundo. Já no A Hora do Pesadelo, o filme se foca por bastante tempo até, mais do que o necessário, na Chris. Então a gente vai ver muito sobre a perspectiva dela, as coisas. Até a hora que ela realmente cai no pesadelo e falece. Faleceu. Né, numa cena que é uma referência a uma das cenas do original, mas eu não vou comparar com o original aqui, não se preocupem, mas a cena é ruim. Independentemente de comparação com o original, não, a cena é ruim, tá ok? Show, beleza? Ótimo, maravilha. Os dois recursos são válidos, eu acho que não é um problema, mas eu acho que os dois se alongam demais, principalmente em A Hora do Pesadelo. É muito tempo com essa garota e, pelo amor de Deus, que troço chato. Personagem sem sal, que é o problema da galera de A Hora do Pesadelo. Todo mundo sem sal, todo mundo... Entendeu? Não sei se vocês entenderam, mas é todo mundo muito pra baixo o tempo todo. Você não tem uma relação entre grupos, você não conhece esse grupo enquanto um grupo de amigos. É só uma galera depressiva que aparentemente se conhece e começa a morrer imediatamente. Então é difícil você se sentir recompensado de acompanhar essa galera, principalmente ali no caso da Chris, que é a protagonista falsa. Quando passa ali pra Nancy, na meiuca do filme ali, fica um pouco menos pior, mas realmente tá complicado, muito por conta de atuações, e eu vou falar disso em seguida. Atuações. Primeira pergunta, o que a Rooney Mara tá fazendo nesse remake de A Hora do Pesadelo? Matou a maior bichinha aqui, viu? Olha, não é que ela seja uma atriz, né, em outros trabalhos, coisas assim, não, ela é boa, mas cara, o que ela tá fazendo aqui, gente? Sabe? Totalmente pra baixo, largado, tem todo letável, ela fala olhando pra baixo com todo mundo, sabe? O chato, o cara que faz o Queen, sei lá, o namoradinho dela, também todo, que todo mundo assim, né? O outro que é o rebeldinho lá, que é ex-namorado da Chris também, toda hora com lápis de olho, aquela desgraça daquele garoto também, todo revoltadinho. Tá com cara de bravo, tá? Com cara de bravo, tá nervoso, tá? A Chris toda, pô, agora já chega com as olheiras do tamanho de um saco de areia de academia, tá morrendo já. O outro cara que morre na cena inicial aqui, quem é aquele cara, tá ligado? Não sei quem é esse maldito. Só tá lá pra fazer cena na primeira cena, Não é que sejam atuações ruins que eles entreguem, mas é que os personagens têm tão pouca substância que não entregam nada, porque não tem o que entregar. Os personagens não contribuem pra isso. Vou dar uma colher de chá pra Nancy e pro Queen, esse maldito, que eles têm eles são eles que exploram mais o passado das crianças ali, então eles têm uma curvinha ali, mas também não é grande coisa. Já no Sexta-feira 13, o problema aqui, de novo, é o excesso. Os estereótipos são levados ao extremo da bizarrice, assim. É um negócio que o nego só fala de fumar, cara, de alguma sacanagem. O japonês, aquele japonês, caraca, é toda hora, o cara falando de putaria, o cara falando que quer comer não sei quem, o cara pegando camisinha, porque eu vou fazer um teste com a camisinha, é o cara bebendo cerveja num sapato fedido pra nome de lamber todas as... Por todas as chupadas... Não. E lambidas nas... xerecas do mundo! Uhul! É muito caricato, essa que é a questão. É muito caricato aqui, com exceção de novo ali do Jared Padalecki, nosso querido Alce, para fã de Supernatural, e da menina ali, que é a Final Girl do filme. Eles são um pouco mais contidinhos ali e tal. Tem o Trent, que é o babacão, que é inicialmente o namorado da Final Girl, mas... estereótipo de riquinho, idiota, com falas idiotas, uma burrice tremenda. De novo, no exagero. Mais uma vez aquilo, né? Não é que a galera seja um elenco ruim, é que a galera não tem substância. Aliás, tem um casal, que é um lourinho, uma outra lourinha também, Sexta-feira 13, acho que eu não comentei no início. Tão esquecíveis são eles, né? Mas também, todo mundo entrega o que dá pra pagar as contas, vamos dizer assim. Porque tá difícil aqui de achar valor nesses personagens. O que mais a gente pode falar sobre? Vamos falar um pouco sobre a condução, né? Ali, a condução dos dois filmes, né? Cara, a condução, depois que a gente perde muito tempo com os falsos protagonistas, a gente começa ali a jornada do Clay pra encontrar a irmã e a investigação da Nancy e do esse moleque lá. A condução, ela normalmente, ela vai indo com uma progressão ali, enquanto o Clay vai procurando em vários lugares diferentes, aí acaba chegando na casa do babacão, onde eles estão passando o final de semana, e aí a menina quer ajudar ele e vai com ele pro Crystal Lake, aí eles vão começando a descobrir coisas, mesma coisa ali com a Nancy e o rapaz cujo nome eu me recuso a lembrar. Eles vão pesquisando, descobrindo, entendendo o que está acontecendo, como eles vão tendo sonhos. Só que aí começam alguns problemas. No Sexta-feira 13, a gente dá um salto de lógica meio bizarro. O Jason acaba com a raça ali de uns amigos da Final Girl e ele volta pro Crystal Lake, bem no momento em que estão o Clay e a outra garota lá. E o que a garota simplesmente vira? Pô, tem alguém vindo. Caraca, vamos fugir, vamos se esconder. Mas você fica, porque eles não sabem que tem um assassino no rolê, eles só estão procurando. Até onde eles saibam, pode ser alguém que mora ali, alguém que tá cuidando do acampamento, mesmo que seja
velho, abandonado, pode ser que tenha alguém que esteja cuidando da propriedade e tal. Eles podiam pedir ajuda, eles se escondem a troco de nada. E aí eles veem o Jason chegando e aí calhou de ser um assassino muito louco, sabe? E aí você fica meio, por quê, sabe? Tá bom. E a partir daí se desenrolam, né, N conveniências. Eles começam a encontrar e a passar por tudo de forma meio quase mágica, sabe? O Jason aparece num lugar quando tem que aparecer, aparece em outro quando aparece. Tem uma explicação pro Jason se locomover tão rápido, mas eu não compro muito não, sabe? São uns saltos lógicos meio doidos assim desse nível. Já na Hora do Pesadelo, aqui os pesadelos foram completamente banalizados. Nesse remake, ao invés dos pesadelos servirem como o palco pro Fred mostrar, aqui ele veio e os adolescentes, ele serve para ser flashback positivo ou exposição, sem ser necessariamente em forma de flashback, né, mas exposição de informação. Tem uma suposta razão para isso, mas é bem idiota e só torna os pesadelos tão cansativos, ironicamente, que eles param de fazer efeito. O Fred aparece tanto, de forma tão diluída, sem fazer nada, que o senso de ameaça vai todo pras cucuis ali. Normalmente é complicado, muito complicado. E como é que são as mortes? Como é que é o gore? Como é que são os efeitos? Cara, quanto ao Sexta-feira 13, eu não tenho do que reclamar. Tem uma misturinha ali de efeito prático com efeito digital que eu realmente não tenho muito o que criticar não, cara. Bem feito, bem legal, as mortes são bem viscerais, não são muito memoráveis. Aqui, a única que eu de fato lembrava era do japonês, porque eu odeio aquele japonês, eu quero que fique registrado aqui isso. E fora isso, realmente não são muito memoráveis. São violentas aí, entretém, e é isso. Acho que funciona pelo tempo de duração do filme, mas você não vai lembrar delas por muito tempo depois do que isso. Já na Hora do Pesadelo, elas são mais lúdicas, né? Mas são igualmente sem inspiração. A cena da Tina, perdão, não vou falar do original, A cena da Chris morrendo, né? Que ela é levantada, jogada no teto e a barriga dela é cortada, assim, é relativamente picotada, assim, não compromete, mas picota demais, você não vê nada. Não é tão violenta quanto eu descrevendo aqui parece ser, sabe? É um cortezinho, dá uns guichozinhos na parede, dá uns guichozinhos no rapaz que tá com ela, acabou, sabe? E fora isso, o que mais? Não tem nada muito memorável. Calma aí. Eu vou destacar aqui uma cena de morte memorável na Hora do Pesadelo, que é a desse rapaz, que é meio delinquentezinho, que tava no quarto junto com a Chris quando ela morre, que ele é preso, né, acusado de ter matado ela, e ele na cadeia ali, ele tem um pesadelo em que ele acha que os pais pagaram a fiança, ele vai sair, o Fred persegue ele, tem um momento bem legal, o Fred tem boas falas ali, né, inclusive ele fala que ele crava a garra no peito do moleque, o moleque meio que continua vivo ali, achando que vai tabaco, e quando o Fred fala, você sabia que se o coração parar de bater, o corpo funciona por mais 7 minutos, a gente tem mais 6 minutos pra se divertir e tal. E é um negócio meio, lascou, tá ligado? Complicou o negócio. Sabia que depois que o coração para de bater, o cérebro funciona por mais 7 minutos. Temos mais 6 minutos pra brincar. E a gente tem aqui a cena da farmácia também, é bem legal. Que vai mostrando ali o ponto que a Nancy já tá há tanto tempo sem dormir que ela tá apagando, sem controlar isso, e ali tem uma passagem legal entre farmácia e o corredor da caldeira que é um toque legal de direção, funciona bem pra mostrar a situação, e de quebra serve como momento de descoberta de que ela pode trazer o Fred pro mundo real, né, puxando o suéter, né, o pullover vermelho, que ela se agarra numa briga, acaba puxando o realinho num pedaço, então funciona bem essa cena, também é bem legal. Quanto a Sexta-feira 13, eu posso destacar aqui a cena que ele consegue a máscara, vamos ter um destaque aqui também pra Sexta-feira 13, não é icônica de maneira nenhuma, mas tem um personagem que é meio grotesco lá, em termos de sacanagem, claro, tem que ser. É um tanto quanto cômico, e aí ele morre, a máscara tá lá e o Jason pega, e é legal. E também aparece o rosto do Jason nessa cena aqui. É um pouquinho cedo demais, talvez deveria aparecer só no final, uma coisa assim, mas bem, é um desperdício talvez de recurso, mas aparece o rosto, tá legal, tá bem bizarro do que a gente esperaria. E ele pega a máscara, é maneiro, tem um espelhinho, o Jason se olha no espelho assim, pô, olha lá, tô maneiro de máscara, entendeu? É isso. Agora vou falar um pouquinho das cenas, mas não enquanto realização delas, assim, realização enquanto um remake dos originais. Aqui eu vou pedir uma licencinha para evocar os originais, mas não para efeito de comparação tão direta assim em termos de qualidade. Mas eu quero dizer que nos dois filmes tem um probleminha que tem muita cena que tá lá por obrigação. Tem no original, tem que ter aqui. No caso, Sexta-feira 13, ele é basicamente uma junção ali dos 4 primeiros, né? Isso acontece
né, com o negócio da máscara, né, tem que ter uma cena com a máscara, embora não tenha tanto destaque na saga original, também não precisaria ter aqui, ele poderia começar sem problema nenhum com a máscara, mas eles têm que ter o saco na cabeça, que é do segundo filme, porque tem que estar lá, sabe? É relativamente bem explicado aqui em Sexta-feira 13, mas você vê que tá muito pra fazer média. Agora, em A Hora do Pesadelo, irmão, as cenas estão ali praticamente todas pra fazer média, porque todas as cenas do original praticamente estão ali pra nada, só porque tinham que estar e acabou. As cenas que movem a história pra frente muito mal e porcamente, com esses flashbacks, dispositivos mágicos aí e outras coisas, visões mágicas também, são originais e aí é muito complicado. As cenas estão ali por obrigação, principalmente A Hora do Pesadelo. Isso me irrita um pouquinho, porque vai fazer um remake, pô, faz direitinho, não faz um negócio por obrigação porque tem que estar lá, porque tinha no original. Não, poxa, pega a sua proposta e trabalha em cima dela de uma forma decente, incorporando as cenas do original. Ou então não faz a droga do remake, cacete. Você entendeu, velho? Você tá brabo? Eu tô brabo, mano. Por quê? Eu, hein? O cabelo tá me passando um pouco. Mas falando em passar, vamos ver a impressão que os nossos vilões passaram. Cara, quanto ao Jason primeiro, que eu não tenho muitos problemas com ele, eu tenho um probleminha. Só, ele parece muito racional pra mim. Ele tá muito puto com tudo. Ele tá muito rápido, ele tá muito violento. Mas ele parece um cara que sabe muito o que tá fazendo. E o Jason sempre teve esse toque de ser meio bobão, assim. Né? Meio bocozão, uma criança no corpo de um gigante que não teve nenhuma educação formal, né? Então ele é burro, ele é muito instintivo, muito, né, bom, que lava faz bom, que sabe. E aqui ele parece muito ciente do que ele tá fazendo. Ele parece um cara realmente que tá bolado com a vida, que parece que as coisas aconteceram com ele, ele já era adulto, tem total noção e beleza, sabe? Acho meio estranho isso. Mas o Jason funciona bem, cara, funciona bem. Ele tem um pouco daquela parada de obsessão com a mãe, porque na verdade, veja bem, a Whitney não foi morta, ela foi sequestrada pelo Jason, porque ela parece com a mãe dele. Então ele mantém ela ali num cativeiro durante 6 semanas e a menina tá, ó, nos trinques, né? Ela tá com a pele brilhando, não é do suor, é de beleza, de maquiagem, coisa linda aquela mulher. Faz o menor sentido essa droga, a mulher tinha que estar sob o pó da rabiola, mas tudo bem. Já quanto ao Fred, isso eu tenho problemas. Vamos lá. Primeiro o visual. Tá muito legal até chegar na cara, porque aí aquela questão da maquiagem de uma queimadura mais realista. Você acabou com a expressão do ator, que derreteu a cara dele, ficou com cara de sapo, e olha que o ator é muito bom, não vou aqui entrar em comparações entre a atuação do Robert Englund e do Jack Earl Haley, me enrolei aqui, mas vocês sabem, entenderam? Qual a obrigação dele? É mandar o fiscal vir aqui. Não vou entrar em comparação entre as atuações aqui, são propostas diferentes e eu vou analisar aqui só o remake. Mas realmente atrapalhou muito a atuação, cara, a expressão dele e tudo mais. Eu gosto que aqui o Fred tem umas caracterizações diferentes, ele tem o tique dos dedinhos. Eu acho legal esse tiquezinho, né? Ele faz aqui também ficar arranhando as coisas com as garras, né? E até sai um mar de faísca exagerado, mas tudo bem, ele faz assim pesadelos, então tá tudo bem, tá tranquilo, não tem nenhuma encrenca. Mas eu gosto do tique do dedinho. Acho legal. Acho horrível, podre, patético, péssimo quando ele tenta fazer piada. Porque esse filme inteiro, como eu disse, ele é bem pra baixo, bem depressivo. Então o Fred querendo fazer piada só não tem graça. Porque tá com aquela abordagem mais realista, entre aspas. E aí é uma crítica muito a essa nolanificação do cinema e dos personagens fantásticos desde o Batman Cavaleiro das Trevas. Tem que mandar um recado pra essa galera de Hollywood. Vocês não são o Nolan. Então para de querer fazer as coisas realistas. O Fred mata pessoas no sonho, tem que ser realista essa droga. E aí fica ele tentando fazer umas piadas que dane-se. Ele fica reproduzindo um monte de piada e um monte de cenas dos filmes anteriores que não funcionam. E de vários. Ele pega Fred vs Jason, ele pega A Hora do Pesadelo 4, ele pega do próprio primeiro filme, ele pega de vários. Um monte de piadoca que simplesmente não encaixa. Ele é legal quando ele tá sendo quando ele tá puto, quando ele tá putaço. Uma hora ele tá assustando o moleque lá da cadeia, ele fala, você tá gritando, eu nem te cortei ainda, sabe? São coisas assim que funcionam nesse Fred. É um Fred bolado, cara. Para de tentar enfiar as piadinhas. E tem um grande elefante na sala, que é o Fred, o Fredão, abusando de crianças. Cara, muita gente acha isso ruim. Eu vou falar que eu não acho, não. Em comparação com o original, talvez seja, mas eu não vou comparar o original aqui. Dentro da proposta do filme, cara, eu acho legal. Ele é um cara podre, ok. Que ele seja um cara podre. Por isso que eu acho que as piadinhas também não cabem tanto aqui. Esse cara não tem o carisma do Fred original, enquanto um cara sádico e maluco. Não, ele é um cara desprezível. E o filme tenta investir nisso, ao mesmo tempo que tenta investir na personalidade original, com as piadocas. Isso não funciona. O Fred daqui fica fragmentado por conta disso. E isso torna ele um personagem sem personalidade própria. Porque tem 2 Freds brigando ali. Os caras querem tanto homenagear o Fred do Englund que eles não trabalham esse próprio. E aí fica um negócio. Não funciona pra mim. Embora eu não achei a ideia ruim. Agora, uma coisa que eu acho ruim pra caramba nesse Fred é a reviravolta da reviravolta, ou tem o plot twist do, meu Deus, ele foi acusado injustamente e foi morto pelos nossos pais. E tem o plot twist que na real ele estava nos perseguindo porque falamos a verdade, não a mentira, então ele era o tempo todo. É mentira!
Por que eu perdi tempo com essa palhaçada de ele era inocente, mas não era inocente? Você perde tempo de filme. Você desenvolve um negócio que poderia ser interessante. Imagina se ele tivesse realmente sido inocente e aí ele tá se vingando porque ele foi morto injustamente pelos pais dos garotos. Mas não, ele era culpado. Então você perde um maior tempão nessa palhaçada. Na real é só o básico mesmo, entendeu? Faça o básico de forma honesta. Não tenta se fazer de inteligentão e de complexo. Só parece um idiota. E acho que isso leva aqui às batalhas finais. Batalhas finais, vamos lá. Primeiro de tudo, sexta-feira 13, a Final Girl. Depois que a Whitney é salva, a garota morre com uma facada no peito e valeu. Então, de novo, temos aqui o arquétipo do falso protagonista levado ao extremo, porque essa desgraçada vai até o final do filme pra morrer. E eu perdi meu tempo investindo nela, em vez de talvez investir na irmã do Clay. Então, a irmã do Clay só é nada e agora ela tá aí. Engula. Engula. E aquilo, né? Foge do Jason, Jason pega, a gente tem uma briga ali, o cara apanha, a mina ajuda, tem um ensaio ali da cena delimitando a mãe do Jason pra dar uma brecha, né? O Jason cai um pouco do cachorro. Pra ele conseguir uma brecha ali, mas amarra uma corrente no pescoço do Jason, amarra uma corrente num moedor lá, um negócio, ele dá uma pancada, puxa o moedor e ele morre. Ok, legal, show. É bem visceral, bem violento, é o que se espera de sexta-feira 13, tranquilo, nada de absurdo, mas funciona. Mas o pesadelo também é aquilo, né, cara? A Nancy vai dormir pra puxar o Fred pro mundo real. Aqui tem umas questões que ela, na cena da farmácia, ela se machuca, vai pro hospital e o moleque rouba epinefrina pra tentar se manter acordado. Ele tenta ali, meio que não consegue, meio que toma um sacode do Fred, a Nancy chega e começa a briga. E aí você entende. Outra coisa legal desse remake do Pesadelo é a ideia ali dos micro pesadelos, né? O Fred vai assustando, e a pessoa vai ficando acordada, até que o cérebro começa a desligar aos poucos até chegar num coma. E aí ele teria ali a Nancy, que era o hiperfoco dele, né, a favorita dele, pra ficar com ela ali, pra atormentar a garota pra sempre. O que talvez gere uma cena muito engraçada, porque assim, os protagonistas descobrem sobre isso pesquisando. Então o Fred no mundo dos sonhos pesquisando no PC ali, com os efeitos da privação do sono prolongada. Parece meio besta você parar pra pensar desse jeito, porque ele era um jardineiro, então duvido que ele tivesse esse conhecimento de antemão antes de morrer, então é engraçado. Mas enfim, dito isso, a Nancy tá lá nessa situação, justamente, ela já não tá conseguindo acordar mais por conta dessa situação, e aí fica lá imitando Fred vs Jason, blá blá, imitando um monte de coisa, enfim, querendo ser engraçado, um monte de cena clichê, ela se esconde no armário, ele olha, ele some, aparece do lado dela, clichê, que não me leva mal, não tem nada contra clichês, eles são bem feitos, e aqui só é bobo, porque carrega um nome muito pesado, que é a Hora do Pesadelo, né? A Nightmare on Elm Street. Então, você espera mais, sabe, do que tanto um negócio genérico, mas o fato é que quando ela tá ali prestes a ser morta por ele, porque eu não entendi muito bem, ele queria que ela ficasse dormindo pra que ele ficasse torturando ela por muito tempo antes de matar, mas ia matar na hora, enfim. Tem uma transiçãozinha legal dele enfiar a garra ao mesmo tempo que o Quentin, esse moleque aí, tá preparando a agulha de epinefrina pra tá no peito dela e injetar pra ela acordar. Funciona, não sei se exatamente funciona assim na vida real, mas é um filme, eu não estou encrencando com isso. E aí o Fred vem, ele bate nele, bate nela, ele dá uma espancada no Fred, ela dá uma espancada no Fred, se distrai, e aí a menina pega uma lâmina, tinha um cortador de papel ali, uma coisa assim, e ela pega a lâmina grande daquilo ali, imita a frase já ruim do final de Fred vs Jason, bem-vindo ao meu mundo, né, bem-vindo ao meu mundo, ela fala, tá doendo, porque você tá no meu mundo, né, que ele também fala um negócio, você tá no meu mundo, que não sei o que, né, tentando remeter a Fred vs Jason. Por que você não morre logo? Isso dói, não dói? É porque está no meu mundo, miserável! Passei mal, aí que eu falei pra ele, chama a polícia. É ruim, é muito ruim, já era ruim lá essa parada da menina fazer isso. E aqui também é ruim, e mata do mesmo jeito. Então nem pra ser criativo, copia a morte do Fred em Fred vs Jason. Então assim, bem genérico, ela também corta a mão dele, igual a menina corta no final de Hora do Pesadelo 6. Não vou comparar aqui com os originais, mas só fica como uma triviazinha aqui. Então não é realmente uma batalha muito incrível não, dado todo o investimento de quase 1h40 desse filme maldito. Não vou dizer que são ruins, né, mas assim... Só que ambos os filmes têm as suas surpresinhas no final. No final de Sexta-feira 13, como que por obrigação, né, os dois irmãos estão ali à beira do lago e o Jason sai do fundo do lago, né, inclusive o Jason tá sem máscara, então eles jogam a máscara no fundo do lago ali, e quando o Jason sai de dentro do lago pra pegar a irmã, ele tá com a máscara, então ele se deu o trabalho de colocar a máscara de volta. Tá ali fazendo uma alusão à cena do primeiro filme, principalmente, né, que ele sai do lago pra pegar a menina. Só que no filme original ele tá sem máscara, né? Não é pra comparar com o original, eu sei, mas só uma licença pra que a gente entenda de onde veio essa cena. Lá ele tava sem máscara, que ele tacou, porque ele se deu o trabalho, né, de realmente chegar lá, botar a máscara dele de volta e pegar a menina. Tá ali por obrigação. Né, em teoria, ele devia ser pra tentar fomentar a franquia novamente, mas tá por obrigação. O Hora do Pesadelo é a mesma coisa. Eles chegam
em casa, né, a Nancy e a mãe, e aí estão tudo conversado, conversa feliz ali. O Fred aparece no espelho, a mãe da Nancy pega ela pro espelho e acaba com a Nancy berrando pra perpetuar a franquia. E, cara, eu acho que esses remakes, eles foram tão apressados e tão genéricos que eu acho que teria sido mais corajoso encerrar em um filme só e não tentar fazer franquia por obrigação. Até porque a gente tá num momento mais complicado pra franquias, assim, mais de terror. Então eu acho que, cara, seria mais honesto a gente ir pra esse lado, sabe? De fechar em um filme só. Porque o filme inteiro, os dois filmes, né, tentam tanto, mas tanto se aproximarem dos originais e acabam fazendo tão feio que fazer esses finais por obrigação aqui pra tentar perpetuar a franquia nova, sei lá, é só meu vergonha alheia. Eu não acho legal não, assim, nem dos dois. E na Hora do Pesadelo em específico tem os efeitos de CGI horrorosos que contaminam a maioria das outras cenas. Eu não falei aqui em detalhes porque isso geraria comparações, né, teceria comparações com o original diretas e eu não quero fazer isso aqui, mas saiba que tudo que tem CGI nesse filme de Hora do Pesadelo é podre, é patético, é ridículo, chega a dar vergonha. Então, daqui, acho que já foi tudo, então daqui nós podemos ir para a conclusão final. Vamos lá. Enquanto filmes de terror aqui, sem comparações com os originais, esses dois filmes são podres? Cara, não, tá bom? Não são podres. São completamente assistíveis, mas se você é um cara que é mais novo aí no terror, é o seu caso, comenta aqui, pô, me explica, você curtiu muito esses filmes e você não tem tanta bagagem, ou você é um dos que desliga o cérebro pra ver e aí você não se importa tanto, me conta qual é o seu caso nos comentários aí, se você já estiver aqui me odiando por eu odiar esses filmes. Mas assim, quando você não tem tanta bagagem, ou é um cara que não se importa tanto, esses filmes vão ser funcionais pra você, cara. Não são filmes inassistíveis. Inclusive, é o meu caso, eu tenho todos os DVDs dos filmes de Hora do Pesadelo, Fred vs Jason. Isso inclui o remake de 2010. Eu tenho esse filme, né, em mídia física. Eu sou fã da franquia Hora do Pesadelo. Né? Sexta-feira 13 eu não tenho todos ainda, tenho só alguns, mas enfim, não é esse o ponto. O ponto é que não são filmes tenebrosos enquanto você os olha só como filmes por si só, que é o objetivo que eu queria ter aqui nesse vídeo. Dito tudo isso, eles ainda são remakes de obras originais, então é muito difícil, para não dizer impossível, você não tecer nenhuma comparação, ou pelo menos não olhar para os originais para entender o que esses filmes quiseram fazer. E de novo, Sexta-feira 13 pecou pelo excesso na caricatura, enquanto a Hora do Pesadelo pecou pela falta na tentativa de fazer drama. E pra mim, é muito imperdoável que um filme seja chato, ainda mais com um assassino tão memorável quanto o Fred Krueger. Então, pra mim, o melhor dos dois filmes é o Sexta-feira 13, o remake, né? Sexta-feira 13, Bem-vindo a Crystal Lake, que isso é um outro detalhe interessante, né? Ele de fato se passa em Crystal Lake, enquanto que a droga do filme do A Hora do Pesadelo, A Nightmare on Elm Street, quase não tem nada em Elm Street. Isso não faz o menor sentido. Quando você caga na cabeça do seu título, realmente tá complicado. Você concorda comigo? Acha que Sexta-feira 13 é de fato o melhor dos dois? Ou Hora do Pesadelo é muito melhor, é muito mais incrível? Você gosta muito desses filmes? Prefere eles aos originais? Você acha que os originais são muito melhores? Eles são muito melhores, estamos todos certos aqui. Mas comente aí, dê sua opinião, discorde de mim, me xingue se você quiser, mas de preferência, faça comentários gentis. E nós nos vemos aí no próximo filme, onde eu posso detonar filmes que você ama, ou posso validar o seu amor por filmes aqui no canal Duelos de Filmes. Valeu, meu povo. Até a próxima. Gostou do vídeo? Comenta aí o que você mais gostou. Não gostou do vídeo? Comenta aí o que você não gostou. Diga o que eu posso melhorar. Me ajude a tornar o Duelos de Filmes um canal cada vez melhor. Não gostou? Não quer me dizer o que você achou ruim e não quer me ajudar a melhorar? Me xingue nos comentários. O que importa é o seu engajamento. Engaje, isso é muito importante para o projeto. E, por fim, se inscreva no canal e clique nesse outro vídeo aí que está na tela para que você não saia do canal e continue aqui com os nossos confrontos entre filmes. Ora bons, ora nem tanto, a gente vai vendo.